Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E na reflexão de hoje, eu trago aqui uma frase que eu acho ela assim muito produtiva, que é uma frase que diz assim: todas as almas nobres têm como ponto comum a compaixão. Presta atenção. Todas as almas nobres têm como ponto comum a compaixão. Se você parar para analisar na história da humanidade, quando falamos de almas nobres, não estamos falando necessariamente de líderes religiosos, certo? Então, podemos pegar inclusive pessoas ateias. André, você acredita numa força divina? Eu acredito. Só que, gente do céu, pelo amor de Deus, acreditar que uma alma só será nobre se ela acreditar numa força divina é reduzir demais o ser humano. Então, quantas são as pessoas que são ateias e têm almas nobilíssimas? Meu Deus do céu! São pessoas boníssimas. São pessoas que valorizam a essência do ser humano. Muito mais que muitos religiosos aí. E religiosos sejam cristãos, sejam budistas, hinduístas, enfim. Não importa aqui qual a denominação religiosa, qual o princípio religioso que a pessoa tenha. Então, por isso que eu estou dizendo, todas as almas nobres têm como ponto em comum a compaixão. Almas nobres são aquelas pessoas que, meu Deus do céu, conseguiram ter muita grandeza na sua humanidade. Foram pessoas verdadeiramente humanas. E essas pessoas têm como ponto em comum a compaixão. Compaixão é uma palavra que a própria análise da etimologia da palavra, ela nos faz com que a gente entenda, né? Paixão vem do latim e significa sofrimento. Por isso que na Sexta-feira Santa, na tradição católica, é a Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira do sofrimento de Cristo. Então, paixão, na sua origem, na origem da palavra, significa sofrimento. Compaixão, sofrer junto, sofrer com. Então, compaixão é aquele processo onde eu me coloco no lugar da outra pessoa. Eu sinto a dor da outra pessoa como se fosse minha. Como se fosse. Ela não é minha. Então, presta bem atenção. Porque tem gente que quer ter uma alma nobre, mas acaba confundindo as coisas e acaba assumindo o problema que não é dela. Então, não assuma problemas que não são seus. Quanta gente, meu Deus, vive angustiada por causa que se sente mal, eu vi isso, eu vi aquilo, como que pode uma pessoa estar sofrendo daquele jeito? Calma. Uma coisa é eu ter compaixão, outra coisa é eu então pegar aquela situação da pessoa como se fosse minha. Sabe, eu querer vestir a dor da pessoa. Não, essa dor é dela. Eu me compadeço. Eu imagino o que é passar por isso. Ou seja, eu tenho sensibilidade. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, uma característica gritante é a insensibilidade. Você pode ver, gente. As pessoas elas estão se tornando, inclusive, incoerentes e não estão nem percebendo que estão sendo extremamente incoerentes.
líderes religiosos gritando em cima dos púlpitos, em cima dos altares, gritando com ódio. Meu Deus do céu! Quando o Cristo falou, escuta, deixa eu falar um negócio para você. O Cristo falou, hein? Falou o seguinte, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí você vai numa pregação e você escuta a pessoa falando com ódio, como se então nós devêssemos, né, olhar com ódio para aquele tipo de pessoa, com raiva para aquele tipo de pessoa. Nós temos que olhar para ela com desprezo. Então me parece um tanto quanto incoerente. Se eu não me engano, é até a carta de São João que diz o seguinte, não sei se é João, se é Tiago, acho que é João. Ele disse o seguinte, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque Deus é amor. Tá entendendo? E é isso que eu não entendo. Por que muitos líderes religiosos, eles pegam determinadas passagens bíblicas e não fazem pregações em cima dessas, por exemplo? Eles focam sempre, né, no ódio, na reprovação, na mão pesada do Criador, ou coisas do tipo, né? Um Deus sanguinário, e não mostram a face amorosa que o Cristo ensinou. Os apóstolos, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Escuta, será que no meu dia a dia eu tenho praticado muito mais o amor ou eu tenho praticado muito mais o ódio? São coisas básicas que a gente às vezes não para pensar. Atitudes mínimas no nosso dia a dia que às vezes a gente não para pensar. Que a propagação do ódio, ela vai assim, ó, ela se alastra, feito pólvora. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Isso, não ter essa sensibilidade, não ter essa compaixão, não abrir o espectro do nosso pensamento para, né, analisarmos com amplitude essas questões, nos afasta desta alma nobre. E a gente deveria buscar essa alma nobre. Empreendamos esses esforços para que atinjamos, esse nível, porque vai ser bacana. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Se você curtiu, deixe o seu like. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações do meu site, de gravação privada, dos meus livros, do treinamento emocional. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.